Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres dos meus DNAs. Vocês estão no Quantum Channel de Trini Ferrazzi. A minha missão é espalhar conhecimentos sobre a física quântica, sobre a nossa mente, como mudar as nossas realidades. Eu tenho exemplo da minha própria vida, mas um outro dia eu falarei sobre mim. Agora eu vou dar um exemplo de um canal no YouTube que eu sigo e que eu quero que vocês escutem a história dele. Todo mundo tem uma história de vida, pode ser de sucesso ou fracasso. Se for de sucesso, foi que a pessoa usou os conhecimentos da física quântica, talvez até em nível de inconsciente. Aqueles que usaram os conhecimentos da física quântica a nível de consciente, melhor ainda para adquirir resultados maravilhosos. Então eu vou ler para vocês qual o seu maior desejo. A lei quântica do pensamento positivo. Então vocês prestem atenção que é uma história que vocês podem aprender como realizar tudo que vocês desejam, porque nós temos dentro de nós um poder totalmente sem limites, mas que a humanidade aprendeu a colocar a nossa força fora de nós, num Deus distante, em religiões, em dogmas, em milhões de empecilhos para a nossa felicidade, sem termos conhecimento que o poder está dentro de nós. O poder está em usarmos as nossas energias positivas a nosso favor e reescrever uma história negativa contra nós. Então, eu vou ler para vocês e vocês prestem atenção. Quando nós temos alguma coisa poderosa criando a nossa vida, mas a gente não sabe o que é que está guiando a nossa vida. Não sabemos exatamente o que, mas nós acreditamos na moldagem do nosso próprio destino. Então, hoje ele vai revelar um segredo que tem a capacidade de mudar a sua vida, que mudar a realidade. Se sente que está preso e quer mudar a chave, esse vídeo é especialmente para vocês. Ele diz: quer saber o que eu aprendi a mudar a minha realidade, que me levou de não ter quase nada a ter sucessos inimagináveis? Pois então, fiquem conosco e vamos descobrir o que pode mudar o curso da vida. Uma técnica que impactaram a vida dele e impactará também a vida de vocês. Não desviem o olhar, cada segundo desse vídeo é um quebra-cabeça da sua vida. Vamos juntos descobrir a pergunta: você está realmente preparado para descobrir como a lei quântica tem um poder incrível que podemos acessar a qualquer momento? Você vai assistir agora o que vai mudar a sua vida, esses ensinamentos, lei quântica. Quando você dominar isso, você vai dominar a sua vida. Você vai ter a vida que você sonha. Então, você quer entender um quanto sobre a revolução da física quântica que mudou o nosso mundo? Vem comigo, vou explicar de uma maneira bem clara. No ano 1920, surgiu uma teoria que fez a Terra tremer. Foi apresentada por Niels Bohr e Werner Heisenberg, que foi chamada de interpretação de Copenhague. Imagine um sistema que muitas situações acontecem ao mesmo tempo, mas que alguém olha, o médio descobre uma dessas situações. Parece estranho, não? Mas fica mais interessante ainda. Tudo nesse mundo é composto por minúsculas partículas. Imagina que você tem uma visão super poderosa. Ao olhar para a sua mão, aumentar o zoom, você vai ver os poros, depois os átomos, e ao aproximar ainda mais as partículas quânticas. Essas minúsculas partículas quânticas que somos feitos têm propriedades estranhas. Elas parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Imagine você entender se nós tivermos essa característica. Nós poderíamos estar em diversos lugares simultaneamente, como as partículas estão. Por exemplo, eu poderia estar atualmente trabalhando numa empresa ou numa praia paradisíaca. Acho que agora você entende quando eu digo como é bizarro ficar num lugar e ao outro ao mesmo tempo. Agora tudo é
composto por partículas, e ao ampliar nossa visão para um lado mais íntimo, percebemos que as partículas, elas existem em múltiplos lugares simultaneamente. Agora, o aspecto mais estranho, embora as partículas pareçam estar em todos os lugares ao ser observadas ou medidas, elas escolhem uma única posição. Retomando o exemplo, se você estivesse simultaneamente trabalhando na praia, ao ser observado, você apareceria imediatamente em um lugar só, ou trabalhando ou na praia. Tudo depende do observador. É integrante pensar que não apenas nós, mas tudo no universo é formado por essas partículas e que elas se comportam neste mesmo lugar. Ela depende de quem observa. E vale ressaltar, isso não é magia. Na área da ciência amplamente estudada, a física quântica, se é provado. Se cientificamente podemos mudar o material que é feito no universo, apenas observando, mudar a nossa realidade apenas com os pensamentos, não soa tão estranho. Até para alguém cético que critica, fica uma dica inicial: tome cuidado com o que você pensa e com o que você fala. E você que compreendeu o que eu expliquei, saiba que você terá que, a partir de agora, mudar o teu destino com os teus pensamentos, sentimentos. 37 anos depois, Neil Everett III trouxe uma ideia diferente. Ele pensou, se todas essas situações realmente acontecessem, só que em diferentes níveis, cada vez que medimos o nível do universo escolher uma situação, ele se divide em vários mundos, cada mundo numa possibilidade diferentes. E em cada um desses mundos só vemos uma situação, por isso não vemos tudo ao mesmo tempo em nosso dia a dia. Nessa vida fascinante, nas duas teorias, por mais diferentes que pareçam, tem algo em comum. A chave de tudo é o ato de medir ou observar. Depois de estudar por 9 anos fenômenos quânticos e ensinamentos de pessoas, monges antigos, budistas, essa história de observar sempre se destacaram entre eles. Agora vamos falar de um assunto interessante. Sabe, quando você presta atenção em algo, você dá atenção, você observa e você descobriu algo incrível sobre isso. Quando direcionamos a nossa atenção de maneira certa, algo mágico acontece. Nós temos que fazer para a nossa vida exemplos quânticos para nós fazermos a vida que sonhamos. Então, vamos ver como a nossa atenção muda a nossa realidade. E a primeira é controlar a sua atenção para trazer, para criar a realidade que deseja. Vamos nos aprofundar neste assunto. A nossa atenção determina a realidade que se manifesta. Primeiro, temos que pensar sobre energia. Tudo energias, vibrações e frequências. Mesmo que você se esforce, às vezes não sai como você queria. E pode ser que a energia esteja presa. A energia precisa fluir. Se não flui, fica parada e nos deixa vibrando as mesmas situações. Mas o que direciona a energia? A nossa atenção. Onde colocamos a nossa atenção, a energia flui. Agora, um detalhe que muita gente não sabe. Existem dois princípios de atenção. Primeiro, a atenção polar, que pode atrair ou repelir realidades. Mas por agora vamos nos concentrar só na de atrair, porque é o mesmo processo, só que ao contrário. O segundo tipo é a atenção não polar, que é neutra e tem o poder de dissolver realidades. O número quântico, nós pensamos no polar, temos dois lados, a atenção positiva e a negativa. Quando pensamos de forma positiva sobre algo, tudo muda. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, dê uma pausa rápida no momento para você treinar o que aprendeu, já sabendo que existem inúmeras possibilidades e o observador muda as realidades. Imagine neste exato momento temos uma possibilidade de você dar um like nesse vídeo. É você que desiste. Você pode querer dar ou não. Exerça o poder de criar realidade positiva, dando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Observe o que você está fazendo agora. Você está sendo o observador e neste momento você criou a sua realidade. Você deu o like, você se inscreveu no canal e vai compartilhar mais tarde.
Mesmo que você desse um dislike, você tomou uma decisão. Como a teoria que eu expliquei é tão real, nós temos o poder da escolha. Espero que você escolha a forma positiva e tenha dado um like e não um dislike. Se você está entendendo o que eu estou explicando nesse vídeo, vai entender que além de ajudar, você está ajudando a você e a milhões de pessoas escolhendo a positividade. A nossa conversa está cada vez mais interessante, não é? Vamos continuar falando sobre atenção. A vida, ela não se preocupa com o tipo da nossa atenção, mas sim com o que realmente estamos focando. Se eu não gosto de contas e de perder dinheiro, eu acabarei encontrando mais situações de perder dinheiro, mais contas, porque eu estou focado. Agora, se eu gosto de dinheiro, de vencer, eu atraio mais disso para a minha vida. Então, você já percebeu que a escolha é importante? Nós temos que viver no modo não de viver em sobrevivência, porque somos treinados para sobreviver pela ordem mundial. Mas os conflitos, tudo que nós aprendemos, nós tivemos toda a vida em busca de ameaça. Mas quando nós só focamos também no medo, o que eles estão fazendo agora, nós atraímos o que nós não queremos. As notícias que estão existindo no momento, alarmantes. Por quê? Porque as pessoas influenciam através do medo, da raiva, do orgulho a humanidade. E esse sentimento nos moldam e fazem tomar ações que nós não deveríamos para a nossa felicidade. Nós não queríamos tomar posições errôneas, mas se você só escuta notícias ruins, pessoas ruins, negativas, você vai tomar decisões negativas. Vamos ouvir e ver pessoas que estejam envolvidas, que elas não estão vendo o que está acontecendo ao redor. A mídia faz ter medo. Tudo que está acontecendo faz alimentar os escuros, que é o medo. Agora, se nós manipularmos a nossa mente e não ouvir aquelas notícias, nós podemos ficar cego para essas possibilidades terríveis que eles estão incutindo na mente dos seres humanos. Vamos pensar nos relacionamentos. Às vezes estamos tão focados em evitar certo tipo de pessoas e situações que nós atraímos como um imã. É como se sem querer estivesse pedindo para viver mais traições, mais amores enganosos. Agora imagina se você processar essas situações de maneira diferente, com atenção neutra, não polar. Vamos explorar a atenção da atenção. As duas atenções, positiva ou negativa, qual que você está focando? O que importa é onde você coloca a atenção. Imagine a seguinte situação. Você está num ponto da sua vida onde precisa tomar uma decisão importante no trabalho ou no casamento. Se você vê o desafio com lados negativos, você encontrará posições negativas. Se você verá positivo, mas positividade virá à tua vida e você irá resolver todos os seus problemas de maneira satisfatória para a tua felicidade, para o teu futuro. Agora imagine que algo inesperado aconteça. Você recebe uma conta altíssima para pagar. A primeira coisa que vem à tua mente é que isso é péssimo e que você começa a imaginar todos os problemas que isso pode causar. A sua atenção negativa começa a trabalhar e as coisas tendem a piorar. Sabe quando o pensamento negativo leva a outro negativo como dominar? É disso que eu estou falando. A verdade é que nós, seres humanos, somos guiados pelas emoções. Quando sentimos algo, é como se estivesse querendo mais disso. É da nossa natureza nos concentrarmos no medo. Nosso cérebro começa a pensar em todas as outras coisas que poderiam alimentar esse medo. Atraímos mais motivos de ter medo. Isso é biologia. Nós temos que pensar que nosso cérebro podemos tirar o medo, não deixar ele crescer. Não pense em cenários ruins. Elimine qualquer coisa negativa que venha. Você não pense que não vai conseguir pagar. Você pense que você vai conseguir. Você pense numa solução. Você entrar numa espiral de pensamentos negativos, não. Senão influenciará mais negatividade. Inspire numa espiral de pensamentos positivos, de milagres.
porque a próxima parte vai esclarecer agora ainda mais. Você vai ver agora, continuar ouvindo esse vídeo. Vamos dar mais exemplos. Imagina que seu coração e sua mente estão sempre conversando entre si. Quando você sente algo negativo no coração, a sua alma começa a pensar em coisas negativas. Essa combinação da mente e do coração traz coisas mais negativas se você pensar em negativo. Agora, essa fórmula de não ser afetada existe. Imagine que você recebe uma conta alta para pagar, algo que você não esperava, mas você olha para essa conta sem sentir nada, nem positivo nem negativo. Ela não terá poder de destruir a tua vida. É como se ela viesse e fosse embora, sem fazer impacto. A maioria das pessoas tem uma tendência de resistir a problemas, especialmente se forem lembranças ruins do passado. Quando algo ruim acontece, você quer fugir, você na verdade está dando mais força para essa situação. Quando você resistia a algo, estando dando energia para aquilo, e quando dá energia, isso vai voltar com mais força, como se estivesse num ciclo e resistindo a coisas do passado, e por isso atraindo umas delas para o presente. Então, você tem que acreditar e vou provar. Pense um elefante rosa em cima de uma bola amarela. Pensou? Ok. Agora eu quero que você pare de pensar no elefante rosa em cima da bola amarela. Você consegue parar de pensar? Tô esperando. Quando tirar o elefante rosa e a bola amarela da sua cabeça, nós continuamos. Conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu, tenho certeza. Você não está conseguindo por quê? Ele vai sair imediatamente porque não precisamos dele. Atende para a explicação. Quando temos um pensamento e queremos tirá-lo da cabeça, seja uma preocupação, uma conta, ou até mesmo uma pessoa, o simples fato de tentar tirar reforça. Exatamente por isso que você não tirou o pensamento do elefante rosa da cabeça. A forma simples de tirar tanto ele ou qualquer outro pensamento negativo é pensar em outra coisa imediatamente. O poder da palavra é poderoso. É a neurolinguística, a NLP sendo usada. Nós temos que pensar que tudo que nós podemos fazer, que as pessoas irão nos criticar, nós temos que pensar que as pessoas estão zombando, estão criticando, estão fazendo da sua vida, se você tinha uma vida maravilhosa e de repente você mudou a vida e você perdeu financeiramente, as pessoas se afastam de você, criticam você, zombam de você, aí você se sente inferior. Se você se sentir, você vai continuar errando. Agora, se você pensa que se você errou, mas que você aprendeu e que você está evoluindo num outro caminho mais difícil, como eu deixei a odontologia para a física quântica, todo mundo me criticou, todo mundo se afastou de mim, só que agora eu vou dizer para vocês, a física quântica domina o mundo e a vida é uma estrada, e essa estrada nós podemos conseguir ir para um caminho positivo do futuro ou por caminhos negativos da mesmice. Hoje a odontologia não será mais a mesma, as camas man-bed com a física quântica será totalmente diferente. E sabe quem entende de física quântica mais do que eu? Pouquíssimas pessoas no planeta Terra. Então vocês podem ver que as pessoas que me criticavam, agora com os projetos que eu tenho, elas vão ter vontade de estar ao meu lado novamente, só que agora eu sei quem gostava de mim, quem me amava e quem fingia me amar. A situação está agora em nossas mãos, em minhas mãos. A física quântica está dominando tudo. Os bancos, os computadores são quânticos, tudo é quântico. Agora que vocês estão entendendo essa situação para mudar as realidades. Por exemplo, o exemplo dele eu não vou dar, eu estou dando a minha própria história. Mas ele, vamos dar um exemplo dele agora. Ele queria abrir um próprio negócio e não ter mais o emprego que ele tinha. Ele queria uma liberdade financeira, mas ele tinha um estágio de verão na área de engenharia. Essa experiência ensinou a ele. O que ele exatamente aprendeu naquele estágio?
ele continuou ficando naquele trabalho chato que ele tinha, que ele queria deixar? Vou dizer para vocês que, lógico, que cada vez que ele entrava na empresa, parecia que as pessoas não queriam mais vê-lo. Ele via alguma delas assim, desesperada, quererem se machucar nas máquinas para não ter mais que trabalhar. Então ele foi vendo que aquilo era muito pesado. Muitas máquinas, um lugar sombrio, uma jornada que começava cedo, às 4 da manhã, e ele começava a trabalhar às 6, ainda por cima era longe da onde ele morava. Agora imagine só, ele pensou, passados 40 anos na vida naquele lugar, isso parecia insuportável. Ele pensava que era como se estar numa prisão, mas talvez não exatamente uma prisão, mas bem próxima disso. Aí ele pensou, preciso mudar isso. Estabeleceu um objetivo, até o 1º dia de janeiro ou até maio de 2019, ele precisava alcançar um valor específico. Estipulou que ele queria ganhar 5 mil. Por quê? Para o mesmo valor que ele ganhava como estagiário. Então, eles ofereceram um emprego fixo após a formatura com o mesmo salário de 5 mil. Contou aos pais dele, se eu conseguir ganhar 5 mil sozinha depois de me formar, vocês precisam me apoiar na escolha do meu caminho. Mas o que aconteceu? Os pais eram tradicionais, com aquela mentalidade que só consegue algo trabalhando duro das 9 às 5. Eles me olharam com ceticismo, disse ele. Aí ele foi trabalhar na internet, no computador, ele ficou pensando, por isso era difícil alguém trabalhar no conforto de casa, no computador, ninguém entendia. Mas ele aceitou como um desafio e começou uma nova jornada. Em janeiro de 2019, ele deu tudo dele e algo diferente aconteceu desde o dia em diante. Ele mergulhou de cabeça no que ele acreditava e começou a trabalhar com a internet e redes sociais. E nos primeiros momentos ele sentiu um impulso positivo. Ele lembra que nos primeiros vídeos, no primeiro contrato, ele alcançou no primeiro mês 3 mil reais. Aí veio mais de 10 meses de 2019. Aí realmente a internet estava cheia de chances. Aí ele tinha uma sensação e o medo de não conseguir, mas queria agradar os pais. Mas em maio ele tomou a decisão, não seguiria o caminho do emprego tradicional dos outros. Informou os pais dele que ele ia tomar uma decisão e em maio ele atingiu a meta de 5 mil reais na internet e foi o que ele fez. Deixou o emprego para trás e começou. No mês de maio, ele sentiu uma pressão imensa. Queria de todo jeito evitar o fracasso. E com essa mentalidade, cada vez que conversava com o cliente, a ansiedade era tão grande que parecia que ele estava, no final daquele mês, ele não conseguiu 5 mil. A receita foi 0 pela primeira vez na vida dele. Não deu certo. E foi nesse momento que ele se sentiu no fundo do poço. Parecia que toda a vida dele tinha desmoronado. Ele estava focado no fracasso, em resistir àquela sensação de medo. Mas ele viu que algo mudou. Porque no final das contas, o pior pesadelo já tinha concretizado. Aquilo que ele pensava de pior, concretizou, se tornou real. Aí ele falou, agora que eu tornei real meu medo, agora eu tenho que decidir outra coisa. E não tenho que deixar que os medos dominem mais, porque já aconteceu. Então, eu não tenho mais que evitar o fracasso, porque eu já sou o fracasso. Agora eu tenho que alcançar os 5 mil reais de ser sucesso. Chegou no fundo do poço, ele deu o impulso. Então, ele não só ultrapassou 5 mil, como alcançou 8 mil. Então, como que ele mudou a realidade dele? Como você pode mudar a sua realidade? Como eu, Trini Ferrazzi, mudei a minha. Em junho, ele conseguiu 8 mil reais. Em julho, 12 mil. Em agosto de 2019, ele conseguiu 20 mil reais no mês. Agora, vocês querem que vocês saibam que no ano anterior, ele estabeleceu uma meta. Queria até julho de 2019 ter um mês de 20 mil reais. Isso simplesmente aconteceu como ele falou e como ele pensou e como ele sentiu. O mesmo valor, a mesma data, mas parece mentira que naquela época 5 mil para ele era um valor incrível, então ele botou 20 mil.
aumentou a meta depois para 100 mil reais. E realmente acreditou nos 100 mil reais. E no janeiro de 2020, 6 meses depois, ele alcançou 100 mil reais no mês. Isso é incrível, isso funciona. Tente lembrar de quantas vezes você verbalizou alguma coisa, positiva ou negativa, e aconteceu. Então, vocês têm que pensar que a física quântica e a física do momento é complicada, é difícil? Não, é uma questão de treino, é uma questão que você tem que pensar. Se eu falei algo negativo, aconteceu, por que eu não posso pensar positivo e acontecer? Você tem que focar no que você quer. As coisas acontecerão. A vida não escolhe entre negativo e positivo. O que nós escolhemos é que a vida nos dará. A vida nos dará exatamente o positivo ou o negativo, o sucesso ou o fracasso. O que você quer da tua vida? A física quântica prova que as partículas estão em vários lugares e nós temos que aceitar e redirecionar. Nós temos que dar 2 tipos de atenção. Tem uma negativa, tem uma positiva. Se você negar o negativo que aconteceu, você está ficando naquele negativo. Agora, quando você aceitou o negativo e não resistiu, você aceitou como um degrau para você vencer. Ao invés de lutar contra a energia do negativo, você pega a energia a favor como uma experiência. O objetivo para se realizar, nós precisamos seguir o caminho. O que acontecer de errado, nós aceitamos, paramos de resistir e sentimos que algo errado aconteceu porque tinha que acontecer como aprendizado. Aí você para de alimentar o medo. Se você aceitar o pior, ele não vai acontecer de verdade de novo. Porque você aceitou, você tirou a energia negativa daquela situação. Então, essa técnica na nossa vida tem que ser o seguinte: vocês têm que pensar que você vai mudar a sua maneira de ver as coisas e, consequentemente, a sua vida e seus resultados. Se você continuar alimentando os medos, eles tendem a crescer. Quanto mais você dá energia ao medo, mais eles se tornam reais. Mas se você aceitar os medos e deixar que eles saiam de vocês, vocês vão começar a ver tudo diferente. Errei, tudo bem, mas eu posso acertar. Aceitar não é resistir e não é desistir. É você não lutar contra ela, é você mudar o foco. A técnica para mudar o foco é a seguinte: vamos descobrir. Primeiro, temos que aceitar completamente o momento atual. E pode parecer difícil porque o momento atual não está fácil. O presente, ele é constante, está sempre tornando passado. Por mais que você queira, não pode mudar o que já aconteceu. Mas o que está ao nosso alcance é decidir como nós queremos que o próximo momento seja. Então, vamos ver como poderemos fazer isso. Segundo passo, aceitar o momento agora com as dificuldades. Imagine o pior cenário possível. Por exemplo, imagine que eu estou ganhando 3 mil. Qual seria meu maior medo? Talvez seja não ganhar nada no próximo mês. Pense no que poderia ser o pior desfecho para essa situação. Muitas vezes chegamos à conclusão que o nosso maior medo é algo muito estranho, como uma filtragem, mas na verdade esse medo estranho, ele pode ser observado. Essa parte é importante. Então preste atenção. Muitas vezes associamos a nossa identidade àquilo que fazemos. Se algo der errado, sentimos que nós fôssemos falhados, mas precisamos nos desvincular dessas situações e perceber que elas não definem quem nós somos. O próximo passo é perceber como esse contratempo poderia de alguma forma ser uma bênção disfarçada. Todo evento tem um lado neutro. Nós é que decidimos se nós focamos no negativo ou no positivo ou no neutro. O segredo, quando nós olhamos para uma situação de perspectiva diferente, nós podemos encontrar oportunidades escondidas. Agora vamos descobrir como fazer o medo virar
alegria e sucesso. Vamos imaginar e descobrir como podemos mudar. Pense em energia que dedicamos às coisas que têm grande impacto sobre elas. Uma vez como uma situação, isso é ruim. Que tal se perguntar, como isso pode ver uma oportunidade para mim de mudar tudo? Isso faz a diferença. Por exemplo, ele teve uma experiência, ele está contando, de comprar uma casa. Depois que assinou o contrato, planejando fazer o negócio, o vendedor e o agente imobiliário pararam de responder. Eles acreditaram que eles receberam um contrato melhor e que ele então iria levar isso para a justiça. Aí demoraria, traria mais problemas. Em vez disso, o que eles pensaram? Em desistir, e perguntou, como isso pode ser de alguma forma bom para nós? Tínhamos investido muito tempo naquela compra da casa, fala ele. Mas e se essa recusa fosse uma proteção do universo para nós? E se tivesse algo negativo naquela casa, naquela área? Talvez tenha uma casa melhor nos esperando. Vamos fazer isso, que tudo que acontece em nossa vida pode ter um motivo. Se você perdesse um ônibus e mais tarde descobrisse que ele sofreu um acidente, talvez o universo estava te protegendo. Agora entenda, quando nós estamos machucados com algo ruim que acaba de acontecer, é difícil nós vermos o lado bom. Primeiro, nós temos que aceitar o que aconteceu. Uma vez que nós aceitamos, podemos ver o lado positivo daquele desastre. O próximo passo é direcionarmos a atenção para aquilo que nós queremos. Se algo não deu certo, o que você quer, que deseja que aconteça agora? Então, começou ele a contar que ele começou com a esposa a pensar numa outra casa melhor. E quando ele ficou bom nisso, ele e a esposa dele conseguiram uma casa melhor. Então ele viu que tudo tem que ver aonde nós colocamos a nossa atenção. Preste atenção que tudo fará sentido, porque culturas e tradições antigas falam na importância da nossa atenção, porque valorizam tanto o ato de observar que está presente em algo grandioso. Algo grandioso existe no poder da atenção. Então, nós estamos dois tipos de atenção. O primeiro é o medo. Depois, aceitar sem julgar se é bom ou se é ruim. Simplesmente reconhecer que aconteceu. Depois começa a pensar, e se isso for de alguma forma para o meu bem? E finalmente, quando nós estamos em paz, começamos a focar no lado positivo. Muitas pessoas fazem o oposto. Elas tentam imediatamente encontrar no lado positivo uma forma de desanimar. Outros pensam no lado negativo uma forma de descobrir por que aquilo aconteceu. Quando você estiver no passo de estar pensando no positivo, pensa que o que você quer realmente. Não reprime sentimentos, não faça fantasmas. Deu errado a casa, você vai pensar na casa melhor e sonhar mais alto e sentir que algo grandioso poderá acontecer com aquela parte negativa. Usando a metodologia, você tem o poder de transformar totalmente as nossas vidas. Agora, você tem que dar um passo à frente. Você vai pensar em algo melhor. Não aquilo que você estava pensando. Se aquilo deu errado, é porque você merece melhor. Então, muitas pessoas desconhecem que nós temos a estratégia do princípio que o caminho das luzes, o caminho de grandes projetos, o caminho de você ter grandes sonhos, o caminho para você saber que o poder está dentro de nós, o caminho para nós sabermos que se algo deu tão errado como a minha última viagem à Europa, eu nunca tive uma viagem tão desastrosa na minha vida. Tudo que podia dar, até o que não podia dar, deu errado. Ninguém pode explicar até hoje porque os cartões do Banco do Brasil não funcionaram. Os cartões de débito que eu sempre usei, que eu não gosto de usar cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma enganação provocada para a pirâmide comandar a humanidade de uma forma que farão gastar muito mais do que pretendido, que poderiam pagar juros e ficar presos. É uma forma de... Então, eu não uso desde 2008.
Agora quero dizer para vocês, se eu sempre usei, por que não funcionou? É porque eu tinha que estar aqui, eu tinha que voltar. Depois que eu entendi isso, eu fui na ouvidoria, eu fiquei nervosa, eu fiquei chateada, foi uma confusão. Entrei com processo agora com advogado, mas eu pensei, eu tô vendo que eu tinha que estar aonde eu estou. E aquela confusão, porque a moeda ainda não tinha mudado, mas essa semana passada eu voltei no banco e perguntei a outro gerente. Ele falou assim, parece que agora não vai mais ter cartão de débitos. Mas porque o sistema financeiro quântico está mudando, quer dizer, o sistema financeiro está mudando para o sistema financeiro quântico, as moedas irão mudar, não teremos mais notas, tudo será diferente. Mas parece que lá na França já estava mais adiantado. Mas ninguém sabe explicar, porque a maioria das pessoas usam cartão de crédito. O ser humano acostumou a usar cartão de crédito. Eu vou contra a Matrix, eu vou contra o sistema. Eu tinha muitos cartões de crédito quando a minha filha estudava nos Estados Unidos e ela tinha que comandar a vida dela junto com o meu advogado, que ajudava quando eu não estava lá. Então, meu advogado tinha conta conjunta, eu tinha cartões de crédito, tudo para facilitar a vida dela. Eu tinha vários seguros saúdes internacionais. Depois que a minha filha se formou, ela se casou, eu tinha que viver para mim mesma e eu vi as 7 naves no céu de Ipanema e fui morar nos Estados Unidos. Fechei meu consultório, fui estudar física quântica, vi as naves nos céus, comecei a pintar, fazer exposições e focada no futuro quântico do planeta Terra. Não me importava se eu não estava ganhando dinheiro, eu tinha o suficiente para viver com economia, foi assim que eu vivi. Eu queria descobrir o mundo, eu queria descobrir a mente de Deus, eu queria descobrir os outros planetas, as outras nacionalidades, os extragalácticos. Eu queria conhecer os universos e a mente de Deus. E foi o que eu fiz. Hoje eu tenho 5 livros escritos com muita profundidade. Todos eles têm pinturas e esculturas que eu fiz. Conheço a física quântica toda ela, com muitos estudos com Hélio Couto, Amit Goswami, Deepak Chopra, eu também estudo com ele, a NLP, na NLP Academy de Londres. Então, todas essas comandos da mente, criei a minha própria terapia multidimensional, frequencial, psicoacústica e quântica, baseada na física quântica e baseada que nós somos seres multidimensionais como Ele que está aqui. O meu Jesus Cristo. Ele não era um humano, ele era um ser multidimensional, frequencial, vibracional. Ele veio na Terra ensinar que existem mais vidas, que a morte é apenas da fisicalidade, mas que a alma continua. Tanto que ele mostrou ressuscitando. Então, quando vocês entenderem que a vida não são só cifrões, que a vida no mundo de hoje é muito mais conhecimento, é muito mais riqueza que nós temos aqui e no coração, porque só o amor salva, só o amor dará vibrações para nós irmos para a 5ª dimensão no planeta Terra, aonde nós viveremos no entrelaçamento quântico de fraternidade, de amor, de justiça. Quando nós tivermos a compaixão com a humanidade, quando nós quisermos ajudar a humanidade, nós seremos escolhidos por Deus para recebermos bênçãos. E assim é a vida quântica de Trini Ferrazzi, com amor e luzes.